com muita alegria lhe desejo paz e bem. Por quê? Encontro-me aqui ao lado da nascente do Rio São Francisco. Que lugar bendito, lugar abençoado. Nesta área aqui, o São Francisco começa uma longa caminhada. Ele vai descer logo aqui, logo ali adiante você vê a primeira ponte do Rio São Francisco. Vou passar sobre ela. Mais à frente, ele vai dar um salto espetacular na Casca d'Anta. São 186 metros de queda. Antes tem as cachoeiras, ao todo são 300 metros de altura. E ele segue seu caminho, banhando São José do Barreiro, depois Vargem Bonita, a primeira cidade banhada pelo São Francisco é Vargem Bonita. A igreja lá, o padroeiro, é São Francisco de Assis. Sinto-me feliz de hoje desejar a você e a sua família e a todos que entram em sintonia com a TV Evangelizar, paz e bem. Esse é o rio da integração nacional. Como é que nós vamos integrar um país? Não sem razão. Os nossos antepassados, nos processos de colonização, junto com erros e até pecados, também tiveram coisas bonitas e colocações muito sábias. Chamar o São Francisco, que é este rio, que é de integração nacional, ele atravessa Minas Gerais, a Bahia, ele serpeia Pernambuco, Sergipe e Alagoas, até desembocar no Oceano Atlântico. Integração não se faz sem valorização das diferenças, sem diálogo, sem fraternidade. São Francisco é o santo da fraternidade universal. São Francisco atingiu um grau de evolução humana. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele atinge um grau de evolução fabuloso, maravilhoso. Até ele se identifica tanto com Cristo que consegue reproduzir no seu corpo as chagas de Cristo. Nós estamos em setembro. Em setembro é a festa das chagas de São Francisco. Ele tem no peito, aberto nas mãos e nos pés, a marca do amor misericordioso. A ciência pode ter outras interpretações. Não é preciso que tudo seja declarado milagre, mas que é bonita a fé e o amor que Francisco tinha pelo homem novo, pelo pastor universal, pelo irmão que nos foi dado, que ele reproduz em si essas marcas do amor que dá a vida por todos. São Francisco passa por um processo de transformação. Um jovem rico, gozador da vida, ele se transforma no trovador de um tempo novo, de uma humanidade nova. Um homem que se despojou de tudo para desposar a senhora pobreza. Esse é o caminho da paz. A senhora pobreza nos fala do senhorio de Deus. O senhorio de Deus é um senhorio que dá tudo o que é. É um senhorio que nos acompanha com um olhar amoroso de pai, com o coração de mãe. Um senhorio que leva Jesus a dizer: vocês não são meus servos, são meus irmãos e meus amigos. Não se faz integração nacional, e esse é o rio da integração nacional, sem esse profundo sentimento de solidariedade, de pertença. Eu sou parte dessa biodiversidade. Considero um equívoco, um erro grave, excluir o ser humano da biodiversidade. Nós fazemos parte dessa diversa
manifestação da vida, das suas múltiplas expressões. Nós somos insignificantes, mas temos o privilégio de ser o ponto de encontro entre o visível e o invisível. O ser humano, ele traz nele tudo que está aqui. O oxigênio, a água, os alimentos que a terra nos dão, nós incorporamos tudo. O pão que eu como se transforma no meu corpo, no meu sangue. O leite que eu tomo se transforma em seiva de vida para mim. O leite da mãe, o carinho das pessoas, tudo que me alimenta é transformado naquilo que eu sou. Que coisa bonita celebrar São Francisco. Eu sou uma criatura abençoada porque eu nasci no dia das chagas de São Francisco, 17 de setembro de 35. Glória a Deus, 82 anos é para louvar a Deus. Diz a Bíblia, os mais fortes chegam aos 80. Louva a Deus esperando que Ele me guarde pelos 90. É um pouco mais além. Deus é sábio, amoroso e misericordioso. Como eu descobri isso em 2003, quando passei pelo Vale da Morte, num grave acidente na Fernão Dias. Como Deus foi sábio, amoroso e misericordioso, me levando até o Hospital das Clínicas em São Paulo, colocando-me nas mãos de homens de grande competência, professores de medicina. Louvo a Deus por aqueles homens, especialmente 4 deles que cuidaram de mim. Quando tanta gente imaginou que tinha chegado a minha hora da partida, Deus sábio, amoroso e misericordioso disse não, ouvindo o clamor de gente de todas as religiões. No meu leito do hospital, não há integração sem essa fraternidade universal. Passaram por lá mães de santo, sheiks, espíritas, ortodoxos, evangélicos, católicos, gente sem fé, mas com amor à vida. Isto me ajudou a viver. Nós temos que aprender que integração se faz com uma santa tolerância, mais do que tolerância, respeito às pessoas, respeitar a consciência do ser humano, respeitar esse pluralismo, não ficar julgando as pessoas, né? Já me encontrei na minha caminhada com ateus, que pessoas maravilhosas eu encontrei, profundamente comprometidos com a dignidade humana. Oxalá todos nós, os crentes, né, assim fôssemos, né, respeitando a obra de Deus. Aqui é a obra de Deus. O pato mergulhão é a obra de Deus e a criança canastreira também. Viva a biodiversidade. Deus seja louvado por isso. Deus não é fabricante de carro que faz em série aquele padrão. Ele se revela original em cada um de nós. Até 2 gêmeos univitelinos, neles você encontra diferença. Benditas diferenças. E louvado seja Deus pela igualdade da condição humana e da dignidade humana. Bendito São Francisco de Assis. Benditas as pessoas que, chegando a esse lugar, quem sabe no século XVIII, XVII, se encantaram com isto, dizendo, aqui nasce o Rio São Francisco. Como eu fico feliz de poder, nessa altura da vida, ajudar as pessoas a descobrir a grandeza das fontes da vida, que o nosso querido Francisco Papa, um jesuíta, que escolheu o nome de Francisco, e não é Francisco Xavier, um grande santo jesuíta e missionário no Japão, um homem que andou por aquele universo da Ásia. Não,
O Papa Francisco jesuíta quis encontrar em Francisco de Assis não um desbravador de áreas novas, mas alguém que chama a humanidade ao bom senso, que chama todos nós a perceber que se o século XXI quiser ser a base de muitos séculos, tem que haver reconciliação com as fontes da vida. Paz e bem para o mundo, a partir dessa nascente do São Francisco. Deus seja louvado. Louvo pela minha vida, agradeço a vocês pela oração, para que Deus me dê saúde, vigor e vontade de servir o reino da vida. Há muita coisa a ser feita nesses nossos parques nacionais, para que a vida seja forte, a biodiversidade seja preservada, mas respeitando o ser humano e o ser humano integrado nesse universo. A criança que nasce aqui, ela tem que ser educada nas nossas escolas, a partir desse bioma. A educação precisa mudar. As crianças de Quixeramobim devem aprender o caminho da sabedoria a partir daquela realidade. As crianças de São Roque de Minas precisam aprender a caminhar no mundo a partir da nascente do São Francisco e do bioma do Cerrado. Deus seja louvado. Sou feliz porque fui batizado no Santuário de São Francisco de Assis, em Penápolis, por um frade capuchinho. Paz e bem. Vida a vocês. Deus abençoe a sua família. Alegre-se por ser gente. Nós não somos nem anjos, nem demônios. Filhos e filhas de Deus, muito amados em Cristo. Amém.